A jornada de Elias, encontrando harmonia na solidão. Prólogo, e o sentimento de vazios entre multidões. Elias era um jovem de 28 anos, um talentoso designer gráfico que vivia em uma das maiores e mais movimentadas cidades do país. Cercado por arranha-céus, buzinas incessantes e o ritmo frenético de prazos e redes sociais, sua vida parecia, aos olhos dos outros, um retrato de sucesso. Ele tinha um bom emprego, amigos para sair aos fins de semana e uma agenda sempre cheia. No entanto, dentro de Elias havia um vazio. Era uma sensação difícil de explicar, mas persistente. Apesar de estar cercado por pessoas, ele se sentia desconectado. As conversas com amigos muitas vezes pareciam superficiais, os encontros no trabalho eram sempre apressados, e as interações online, embora constantes, não preenchiam a lacuna de algo mais profundo. Certa noite, após mais um dia exaustivo, Elias sentou-se no terraço de seu pequeno apartamento. As luzes da cidade brilhavam, mas ele sentia-se apagado por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar, e com isso veio a decisão: precisava de uma pausa, de um tempo para si mesmo. Ele lembrou de uma cabana isolada que visitará na infância, durante uma viagem com seus pais. O lugar ficava em uma floresta montanhosa, longe do alcance de celulares e da internet. Decidiu que era para lá que iria. Durante 3 meses, seria sua casa. Capítulo 1 – E a chegada ao silêncio. Com as economias que guardara para uma grande aventura, ou que até então pensava que seria uma viagem internacional, Elias alugou a cabana. Chegou lá em um início de primavera, com o céu azul e o cheiro fresco da natureza ao redor. A cabana era simples, mas acolhedora, uma lareira, um fogão a lenha, um pequeno quarto com uma cama de madeira e uma varanda que dava vista para um vasto vale. Ao cruzar a porta, ele sentiu um misto de liberdade e ansiedade. Ali, não havia distrações, sem sinal de internet, sem televisão, apenas ele, seu diário e os sons da floresta. Nos primeiros dias, Elias lutou para se adaptar. Acostumado ao barulho constante da cidade, o silêncio parecia opressor. À noite, a escuridão completa e os sons da floresta faziam sua imaginação correr solta. Ele sentia falta da correria, dos estímulos, até mesmo do trânsito que antes o irritava. Mas conforme os dias se passavam, algo começou a mudar. A rotina simples, de buscar água no riacho, acender a lareira, preparar refeições, começou a acalmar sua mente. Ele percebeu que o silêncio não era vazio, mas repleto de nuances, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas ao vento, o som do riacho ao longe. Capítulo 2 – O despertar da consciência. Na segunda semana, Elias começou a registrar suas reflexões em um diário que levará consigo. No início, era apenas um desabafo sobre sua ansiedade e os desafios de se acostumar à solidão. Porém, conforme os dias passavam, suas palavras tornaram-se mais profundas. Uma tarde, enquanto caminhava pela floresta, encontrou um antigo carvalho com raízes expostas e tortuosas. Sentou-se sob sua sombra e ficou observando os detalhes da árvore por horas. Nesse momento, algo lhe ocorreu: assim como esse carvalho, eu também sou moldado pelo tempo, pelas experiências e pelas cicatrizes da vida. Esse tipo de percepção tornou-se frequente. O som constante do riacho lembrou da importância de continuar, mesmo que o caminho estivesse cheio de obstáculos. A quietude da floresta mostrou que, na ausência de distrações externas, sua mente era um vasto espaço de descobertas. Capítulo 3 – A conexão com a natureza. Conforme o tempo avançava, Elias começou a sentir-se parte daquele lugar. Ele aprendeu a reconhecer o canto das aves, os padrões das estrelas à noite e até mesmo o ciclo do vento ao amanhecer e entardecer. Um dia, enquanto colhia frutas silvestres, encontrou um filhote de raposa preso em um arbusto espinhoso. Elias usou delicadamente suas mãos para soltá-lo, ignorando os pequenos cortes que os espinhos causaram. O filhote hesitou por um momento antes de fugir, mas, antes de desaparecer, olhou diretamente para ele. Elias sentiu-se estranhamente conectado ao pequeno animal, e como se ambos compartilhassem o mesmo desejo de liberdade e sobrevivência. Esse evento marcou um ponto de transformação. Elias percebeu que a solidão não era ausência, mas um espaço cheio de oportunidades para observar, refletir e sentir.
Capítulo 4 – Os benefícios da solidão. Ao longo de 2 meses, Elias desenvolveu uma rotina profundamente satisfatória. Pela manhã, ele praticava meditação na varanda, ouvindo o som dos pássaros e o vento entre as árvores. Depois, caminhava pelo vale, coletando lenha e explorando novos cantos da floresta. À noite, acendia a lareira e lia ou escrevia em seu diário. Essa rotina simples trouxe-lhe uma clareza mental que nunca experimentara antes. Sem a pressão de prazos ou interações sociais constantes, sua mente parecia ter espaço para respirar. Elias começou a refletir sobre sua vida na cidade e percebeu como estava vivendo no piloto automático, guiado mais pelas expectativas dos outros do que por seus próprios desejos. Ele também começou a apreciar os momentos de solidão como um presente. Aprendeu que não precisava de validação externa para se sentir inteiro. A companhia da natureza e seus próprios pensamentos eram suficientes. Capítulo 5 – O retorno ao mundo. Quando os 3 meses chegaram ao fim, Elias sentiu-se transformado. Na última noite na cabana, sentou-se sob o céu estrelado e escreveu em seu diário: aprendi que a solidão não é um vazio, mas um espelho. Quando olhamos profundamente, encontramos partes de nós mesmos que jamais imaginaríamos. Aqui, aprendi a ser meu próprio amigo e a ouvir o silêncio que tanto temia. Esse lugar será sempre meu refúgio, mesmo que apenas em minha memória. De volta à cidade, Elias decidiu reorganizar sua vida. Reduziu suas horas de trabalho, priorizou momentos de quietude e começou a explorar atividades que realmente amava, como pintura e escrita. Inspirado pela transformação que viverá, ele começou a compartilhar sua experiência com outras pessoas. Escreveu artigos sobre os benefícios da solidão e, eventualmente, publicou um livro chamado A Sabedoria do Silêncio. Sua história tocou muitas vidas, mostrando que a solidão, quando abraçada, pode ser uma grande aliada no caminho para a paz interior. Epílogo – O legado de Elias. Anos depois, Elias adquiriu um pequeno terreno próximo à cabana onde havia vivido. Construiu um espaço para retiros e convidava pessoas a experimentar a solidão de maneira saudável e transformadora. Elias encontrou na solidão não apenas uma forma de viver bem, mas também um propósito: vai ajudar outros a encontrar sua própria harmonia. Sua história tornou-se um lembrete de que, no silêncio, podemos ouvir a verdadeira voz de nossas almas. Conclusão sobre a história de Elias. A jornada de Elias é uma poderosa ilustração de como a solidão, frequentemente vista como algo negativo, pode ser uma ferramenta transformadora quando abraçada com intenção. Sua história nos mostra que o silêncio, longe de ser um vazio, é um espaço fértil para a reflexão, o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Elias começou sua jornada sentindo-se desconectado em meio ao barulho incessante da vida moderna. Cercado por distrações e interações superficiais, ele não apenas se distanciava dos outros, mas também de si mesmo. Ao buscar refúgio em um ambiente isolado, ele encontrou mais do que tranquilidade e encontrou uma nova perspectiva sobre a vida, sobre sua relação consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. A transformação de Elias não veio apenas da quietude externa, mas da coragem de encarar o que estava dentro de si. A solidão, antes temida, tornou-se sua aliada, ensinando-o a valorizar o presente, a natureza e a simplicidade de cada momento. Mais do que um retiro temporário, sua experiência na floresta plantou as sementes para uma vida mais consciente, autêntica e equilibrada. Ao retornar ao mundo, Elias não apenas aplicou as lições que aprendeu, mas também compartilhou seu aprendizado com outros. Sua escolha de construir um espaço de reconexão com a natureza e consigo mesmo transformou não só sua vida, mas também a de todos que cruzaram seu caminho. A história de Elias nos inspira a reconsiderar nosso próprio relacionamento com o silêncio e a solitude. Em uma era de distrações constantes, sua jornada nos lembra que, às vezes, é no afastamento do mundo que encontramos o que há de mais essencial em nós mesmos.